a Casa do Povo, a casa dos nossos próximos legisladores, do nosso próximo prefeito, a vocês que estão aqui. Eu vou chamar aqui para bater um papo com vocês o professor Lázaro Tadeu Ferreira da Silva, coordenador do Movimento Nascente Rio Paraíba do Sul. Professor Lázaro, a palavra é sua. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, futuros vereadores e futuro prefeito. Boa noite, amigos. Boa noite, Ronaldo, secretário de Meio Ambiente do município, aqui representando o prefeito. Boa noite, Pedro, é assessor direto do secretário. E demais companheiros. Não vou ficar citando nomes, que de repente eu como o nome aqui, fica totalmente sem graça, né? Fica parecendo que você está querendo contemplar alguém na fala. Bom, o objetivo nosso aqui agora, eu vou descorrer uma pequena historiazinha, grande história em pequenos minutos, então vou ter que cortar, lógico, vou apenas pontuar, até porque eu tenho um problema seríssimo, que eu sou muito prolixo, e se eu começar a querer contar a história, vai romper o tempo, né? Então vai ficar ruim, fica pior ainda. Mas enfim, o nosso motivo de hoje é que nós desenvolvemos um processo aqui esse ano, durante o ano que era um ano eleitoral, tá? Para a criação de uma lei, a exemplo, não tão igual, a exemplo de leis populares que o cidadão promove, trabalha para criar a lei. Ela tem um outro critério, tem que ter um número X de pessoas que assinam esta lei, é um outro critério, tá? Eu só não fui por este critério por uma razão muito simples. A gente percebe muito claramente pelo tempo que já tem relacionamento com o município, e não é só este, os pequenos municípios, da grande dificuldade de mobilização do cidadão para tudo, seja quem já esteve na secretaria, quem está na... para tudo, né? Para um edital, é complicado. A gente tem que fazer um exercício, e eu gostaria de estar passando por este processo, primeiro trazer para a Câmara Municipal a importância da participação do cidadão junto do Legislativo. E na ocasião, os vereadores que aqui estão se lembram que eu ainda citei que a grande representatividade, a maior representatividade do município é a Câmara Municipal, não é o Executivo. Quem tem o maior número de votos é a Câmara Municipal, né? No conjunto dos vereadores que aqui estão, já em si é uma grande votação, mas o conjunto dos votos que vieram para o Legislativo é maior do que o conjunto de votos que tem cada prefeito quando eleito, via de regra. Afora isto, o acesso imediato deveria ser de todo cidadão à Câmara Municipal e não o Executivo. O Executivo é o prestador de serviço direto do município. Quem define as leis, quem define o que deve ou não fazer, etc., é a Câmara. Além disto, na própria política e na articulação política, está muito mais próximo os vereadores nos seus votos e naqueles que os outros vereadores tiverem, nesta rede de representação. É muito mais fácil, salvo engano, vocês podem me corrigir, um cidadão chegar próximo a um vereador do que a um prefeito. E seja onde for. Seja onde for. Por mais que o prefeito ande por baixo para lá, para cá, né? 10 pessoas para pegar o prefeito na esquina é uma coisa. 10 pessoas para pegar 9 vereadores, vai um para cada um. E ele vai direto naquele que ele tem mais acesso. Bom, e aí, a outra coisa é que eu queria trazer para o Legislativo a compreensão do que é que de fato a gente fazia no município, o que estávamos fazendo, tá? E qual o objetivo dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui desde o ano 2000, né? Até antes disso. Mas enfim, é um trabalho que a gente passou por vários governos em vários momentos diferentes. A gente teve êxitos com todos eles de acordo com a dimensão do entendimento do que estávamos fazendo, do entendimento do município para o fim do que estávamos fazendo e das leis e de todo o entendimento de todos para tudo. É diferente, 20 anos atrás do dia de hoje. Compreender um turismo, compreender a educação, ter a participação nesse ou naquele conselho é bem diferente do que era no passado. Bom,
E aí eu fiz a proposta para o Legislativo, segunda reunião da Casa, nesse ano, da gente realizar os diálogos suprapartidários nascentes do Paraíba, que tem a ver com o trabalho que a gente desenvolve. E propus uma agenda. Essa agenda começava como? A primeira, que eu apresentaria aos vereadores a proposta de um projeto de lei, né? Na verdade, uma proposta para a criação de um projeto de lei, para então ir levar uma lei. Que eu faria esta proposta para a gente começar a lidar com instituições, com cidadão, etc., até chegar a um ponto do projeto de lei para vir para casa e ser apresentado, mas legítimo e com força de base. E assim a gente fez. Esse calendário começou em fevereiro, para terminar em julho, em junho, né, 27 de junho, que depois vocês que foram candidatos já entravam naquela fase de que não podia participar disso, daquilo, lembra? Então a gente foi até 27, para depois a gente retomar, continuar o processo aí então do legislativo, do executivo, depois mandar para o legislativo, para depois ver o resultado. E assim foi feito. Nós realizamos dentro desse processo, para esse projeto Cidade Nascente, nós realizamos com a Câmara Municipal 4 encontros para construir, primeiro chamando os vereadores que já estavam dentro de partido a chamar o colegiado. Que colegiado? Aquele partido em que ele está, convidar a executiva e outros possíveis candidatos, que ainda pré-candidatos, etc. O Wagner vai se lembrar que eu ainda articulei com ele várias vezes, com o Zé Antônio, com o Neto, com todos, tentando que chamasse os seus candidatos, já que estariam em eleição. Tá? Uns vieram, outros não vieram, não veio ao caso, mas nós continuamos o processo. Segundo, nós criamos um grupo para a comunidade e com comerciantes. Um deles foi o Angelito e o outro foi o Patrick, não, a esposa dele, a Geisa. Não foi só por escolha, foi um incidente. Procurei comerciantes, que eu os conhecia e que já tinha feito alguma coisa de eventos com ele. No caso, o Angelito, que o Angelito já tinha feito uma contribuição para o Zé do Paraíba, enfim, um agrado numa ocasião lá atrás. Mas um era de um partido, outro era do outro. E aí a gente discutiu isso, né, Angelito? Conversamos, sentamos, que bom. E assim fica um de um partido do outro, ajudar a gente a mobilizar os demais para a gente continuar trabalhando juntos, sem essa questão, sem essa divisão. Claro que eu estava mais inocente do que a política, entre aspas, comum, que é de grandes territórios. Os grandes territórios, as lideranças e as famílias não se chocam tanto, porque são grandes territórios. Então isso fica muito mais institucional, embora tenha as pegadas, mas é outro modelo. E aí, ao pouco tempo, eu fui vendo que cada um que me colocava, escuta, aqui no município tem 2 grupos muito claros, e são grupos familiares, é outra coisa, não tem nada a ver com a eleição, nem nada. Tem um grupo e tem outro grupo. E aí eles optam por aquilo que estão dentro do grupo, e o resto não adianta, você não vai conseguir pôr essa turma junto. Falei, sim, mas quem não arrisca não petisca, quem não morre não vê Deus, e eu não tenho nada com isso, vou chamar todo mundo, vamos lá. E fomos até a última etapa, não conseguimos de fato unir todo mundo, né? O próximo prefeito sabe, antes das eleições mandei um WhatsApp para ele perguntando se poderia dar o apoio à lei, etc. Tal. Mais à frente, ele então respondeu antes, ok, depois ele ainda respondeu, falou, olha, vamos esperar para essa eleição que está tudo muito tumultuado, depois eu vou saber o que é isso. Então tá bom. Continuamos. Fizemos com a rádio local e com a campanha Eu Cuido de Rio, que é do Rio de Janeiro, é uma ONG chamada OMA, que uma pessoa faz via internet. Nós fizemos junto com a rádio alguns programas chamados Cidade Nascente, que era de 1 hora, das 11 a meio-dia, na rádio, às terças-feiras. Com o Edson e com o Nelson, um de lá, outro de cá, na internet e na rádio. Sabendo das dificuldades que a gente poderia não alcançar. Mas por que fiz então? Já sabendo o quê? Porque o objetivo principal do trabalho que eu sempre fiz tem a ver com a cidadania. Se a gente não fizer registros, no tempo,
Nós vamos ver hoje a questão do negro, nós vamos ver a questão do índio, vamos ver a questão do cidadão caboclo. Aí você vai procurar numa câmara, você vai procurar... Não tem história, não tem. A história é a história dos colonizadores. Aí dá a impressão que cada vez que acontece alguma coisa, ou o cara é bandido, ou aquela comunidade era não sei... Não, ela não tem história descrita, mas ela é quem construiu. Dá um exemplo simples de chão. Quem construiu São Paulo? Quem construiu São Paulo foi os nordestinos. Alguém tem dúvida? Mas não é essa a história. A história é outra. Mas foram eles que construíram São Paulo. Assim como quem construiu Areias, não é a história que está aí contada. Eles dominaram o território, eles construíram os seus negócios e as pessoas viveram daquilo e até hoje isso está dentro das pessoas, essa mágoa. Mas então, voltando. Então, o objetivo é registrar. Esse aqui é o último registro desse processo que nós estamos fazendo. Tá? Aqui da comunidade. Agora, além da comunidade, nós vamos buscar outras pessoas para participarem que pudessem fazer a conexão dessa lei, que a lei conversasse com leis estaduais, com leis federais, e no caso que tem a ver com a nascente do Paraíba, que eu já descrevo já, com a nascente do Paraíba, com o que a gente construiu no município, ao longo de 2018, quando o Ronaldo me chamou para vir trazer o Zé do Paraíba e ver a história da nascente, eu combinei com ele, e aqui nessa Câmara eu falei desse projeto, e você estava presente naquela oportunidade, né? Assim como outros vereadores. Era esta a proposta, ainda falei, escuta, é importante que tem que envolver a educação. Porque não adianta no futuro ter uma nascente, falar dessa nascente, ninguém conhecer a nascente, a população não sabe dizer aonde que é essa nascente, então, sabe, a gente vai vender um produto que as pessoas não chegam. Não adianta a gente falar que a cidade é bonita, que as pessoas participam disso, daquilo, chegar aqui está todo mundo emburrado e ninguém quer responder para o turista. Então não adianta. Mas afora isto, se isso de fato tem importância, vamos dizer que tenha. Eu não estou dizendo que tenha, não estou afirmando, eu tenho certeza para mim, mas eu não estou afirmando. Mas vamos dizer que tenha. Se a coisa tem importância, tudo aquilo que tem importância tem que começar na família, tem que passar pela igreja e tem que ter um embasamento na escola, para que a pessoa, quando saia, não esteja falando bobagem. Quando a gente fez um trabalho de 5 anos, conseguimos levar Silveiras e Areias até lá, com trocentas instituições até a nascente. E naquela ocasião, levamos junto o Instituto Geográfico e Cartográfico, que era quem vai definir o território, vai definir isso, e assinamos lá em cima, etc. Não é? Ainda assim o pessoal saiu bravo de Silveiras que não, que aquilo que eu mudei a nascente. Eu mudei de lugar a nascente. Eu tive que ficar algum tempo sem passar por Silveiras, porque os caras achavam que eu estava mudando a nascente. Não tem nada a ver, falta de conhecimento. Tal. Então, se não começa na escola, não tem firmeza, não tem certeza, e lá dentro da escola, até hoje, tem gente dentro da escola que diz que não é bem assim. E aí vem a história de a gente ter que fazer memorial, ter que acertar documento, então, todo esse processo. Bom, sobre o processo é isso, nós tivemos participação, não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ter os documentos, tá bom? Então, toda a etapa desse processo, desde o primeiro encontro na casa, todos os documentos que foram, voltaram, o ofício e tal, eu vou transformá-lo num pequeno livreto e todos vocês terão esse livro, inclusive o memorial da Nascente do Rio Paraíba do Sul terá registrado para sempre esse processo. Ok? Para que se entenda. Sim, mas dentro desse processo e na criação de lei, e daí? Falou sobre o processo, não falou quem ele é, para que é essa lei. Na realidade, eu venho trabalhando já antes do ano 2000 e pela cabeceira do Paraíba, que são 9 municípios, tá? Que abastece a represa de Paraibuna. Então vamos relembrar. Areias, Silveiras, Cachoeira Paulista, Cunha, Lagoinha, São Luís do Paraitinga, Redenção, Natividade e Paraibuna. São esses que põem água lá dentro daquela grande represa, tá? Aquela grande represa tem única e exclusivamente, simplesmente, ela é a reservação dentro da bacia inteira, dentro de 3 estados, que são 180 municípios que está dentro dela, de reservação, água que está reservada igual ao funil. Ela é maior do que o funil, bem maior do que o funil. Tá? Ela tem reservada 64% de água de
de toda a bacia. Guardaram? Contando com água superficial. Se ela consegue encher uma represa desta, ela não enche à toa. Se ela continua tendo vertedores para permanentemente ter água entrando lá, vem do solo. Se vem do solo, nós temos outra caixa d'água muito maior do que ela. Então, aos poucos, quando formos entendendo o que significa isso, a gente vai entender que isso é uma questão estratégica de Estado. Seja Estado municipal, federal, estadual. É uma questão estratégica. Aliás, a água é estratégica e ela produz energia, que é estratégica, e vai por aí fora. E aí, qual é a tese que a gente defende? A tese que a gente defende é que a recuperação de nascentes, de forma geral, a recuperação de nascentes que garante a segurança hídrica de uma bacia hidrográfica. E no caso dessa, quem mais garante é esta cabeceira, que não recebe tanto nada por conta disso. Quando a gente olha de royalties, que aqui o município descobriu há pouco, que ele também tinha direito de alguns royalties, você imagina o royalties dessas águas para dividir em 9 municípios. É muita grana. Mas para que essa grana chegue um dia, tem que ter um conceito muito claro, que rio não nasce água. Rio flui água, não nasce água. Então, é importante consolidar essa rota que a gente está trabalhando para ela. Você teve a oportunidade de estar em Cunha esses dias, né? O Estado já, na Goiânia, perdão, e o Estado já proclamou, né? Enfim, que é para todos os municípios. Nós, dentro de todos os municípios, nós temos uma história, uma construção maior, uma referência maior, que é: vamos cuidar do rio da cabeça para os pés. É mais barato, dá maior segurança e nós estamos na ponta. Então nós somos a cereja desse bolo, vai ficar bem claro. Por isso vem a história da lei. E como é que foi construída a lei? A lei não foi construída de uma teoria, de um pensamento para então construir a lei, para então ir a atos. Não, foi ao contrário. Nós temos um calendário para todos os municípios, em que lá atrás, no Encontro das Águas em Paraibuna, tem uma lei de comemoração 23 de março, um dia depois do Dia Mundial da Água. Dia 23 de março é o dia do Encontro das Águas, lá no município de Paraibuna. Lá em Cunha, no dia 23 de junho, é o dia da nascente do rio Paraibuna, que é o primeiro grande contribuinte do Paraíba, tá? E aqui nós temos no dia 23 de setembro o dia da nascente do Paraitinga, nascente do Paraíba do Sul, aqui no município. Então nós temos uma agenda, e se vocês forem ver, ela é significativa em termos da época. Porque mais à frente, quando a gente começar a falar das épocas do ano, né? Então, são exatamente quando você converte de uma estação para o outro. Isso porque tem toda uma lógica também ambiental que eu não vou entrar aqui agora. Tá? Para a gente cada vez mais começar a entender por que as coisas acontecem assim. E para o município? Para o município, super 10. Por quê? Porque a gente já tem criado a primavera do Rio Paraíba do Sul, que interessa a todos. Mas aqui no nosso território não existe nenhum lugar em outra cidade para o turismo nada a ver com primavera. Vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar o vira-verão, vocês vão ver o inverno de Cunha e de Campos do Jordão. Mas primavera não tem nada. Portanto, se a gente trabalhar muito bem nisso e vir trazendo os trabalhos que vão sendo feitos durante o ano para desovar aqui em setembro, daqui um pouco, primeiro a gente consegue que a cabeceira chegue mais próximo. E ainda podemos puxar o Vale Histórico, eu não falei disso através do consórcio, não falei disso ainda. Porque se a gente virar sede e essa sede fortalecer, vocês não tenham dúvida. Vem de lá e vem de cá. Tá? Quem vira interesse real. Bom, nessa lei, então, as datas de que a gente já trabalha, que já tem leis no município, e a lei da nascente do Paraíba também aqui no município, que é dia 23 de setembro, a gente conseguiu passar também no Estado de São Paulo, é lei no Estado de São Paulo, a gente fez pela Assembleia Legislativa na época, através de um deputado, depois ela, enfim, virou do Estado. Nós fizemos outra para o governo federal, está parado no Senado só para ser votada.
Ela já passou por tudo, já saiu da Câmara Federal, já passou para o Senado, está lá para virar o dia 23 nacional. Então, há uma agenda. Com esta agenda geral para todos, tem a nossa agenda específica, que é o Dia Mundial da Água, o Dia da Educação Ambiental, que é em junho, e que, inclusive, esse ano, dentro desse processo, a gente realizou para mostrar todos os projetos que já estão construídos no município, tá? No dia 3 de junho, que é no dia 5 é o Dia do Meio Ambiente, aí depois de setembro, essa realização. Essas datas também estão versadas dentro da lei. Mas elas não estão versadas, tipo assim, vamos tentar. Não, ela já existe, o processo já andou, já tem vários projetos executados no município, tem projetos para ser executado e em andamento. Nesse caso que nós estamos falando, alguns dos projetos, possa passar pelo Caixa Público ou não. Por quê? Porque a gente tem outros parceiros. Quando a gente fez a lei, por exemplo, a gente teve participação do Comitê da Bacia de Integração, a gente teve participação do cara da Câmara Técnica de Educação Ambiental, do Comitê de Bacias aqui do Paraíba, que também é da Secretaria de Educação de Guaratinguetá, esteve aqui conosco, discutiu e trabalhou a lei. Nós tivemos participação da Agência Nacional dentro dessa lei para poder fazer adequações. Enfim, tivemos várias participações. Viemos encerrar onde? A última reunião que nós tivemos virtual para alinhar a lei foi feito com quem? Tivemos duas. A primeira foi eu, Ronaldo, a procuradora Gabriela, tá? E a pessoa da Agência Nacional. Fizemos uma primeira alinhada, alinhou para poder adequar tudo para uma lei que fosse uma lei forte, significativa e que tivesse esses entrelaços. Depois, afinal, nós fizemos a Agência Nacional e a Gabriela, e encerrou. Depois de tudo feito, tá bom? Todas as pessoas participaram. E daí, no gabinete, ela lá resolveu com o prefeito, alinhou, viu tudo que tinha de ver, viu tudo que foi feito e concluiu a lei, e a lei veio para a Câmara. O projeto de lei veio para a Câmara. Veio para a Câmara, depois de todos os processos, o vereador já estava acompanhando, já se sabia, alguns mais, outros menos, de acordo com o que acompanha. Cada vereador é um vereador. Vocês estarão na casa, vocês verão, vocês mesmos sentirão. Né? Há o interesse disso ou não aquilo, tem os interesses são mais emergentes, é natural. Cada um é cada um. Mas, enfim, a gente foi agraciado, que não é muito diferente de outras leis que acabam realmente todos os vereadores votando, né? Mas nós não vamos olhar para esse lado, nós vamos olhar apenas que nós trabalhamos, fizemos, demos ciência, fizemos todo o trâmite como cidadão e chegou até o final do processo e foi votado nessa casa por unanimidade. Certo, Coruja? Desta forma, o que a gente tem muito a agradecer. Tá? Eu vou dar uma paradinha para jogar para vocês acompanharem aí, eu vou passar por cima e depois vocês acompanham, porque eu vou mandar o documento para vocês todos, tá? Então, essa lei ela foi constituída, eu vou ser breve na leitura, só vou fazer uns pareceres naquilo que for necessário, porque senão não sobra nem um tempinho, que nós já estamos bem estouradinhos. E aí vai depender da casa, do tempo que a casa tem, enfim. Então é o seguinte, o projeto Cidade Nascente, na verdade, ele se refere a um programa, que é esse programa Cidade Nascente, que tem a ver com a nascente, etc. O programa Nascente terá slogan de Areias Cidade Nascente, ele fica com o slogan permanente Cidade Nascente, e com o símbolo do arquétipo Zé do Paraíba, o que foi questionado até por uma outra pessoa, como é que o Zé do Paraíba, então por que puseram lá no portal? Uma pessoa viva nunca deve ser homenageada. O Zé do Paraíba não é vivo nem morto e nunca morrerá. Há um equívoco aí na leitura de quem olha. O Zé do Paraíba não é o professor Lázaro. O Zé do Paraíba é um arquétipo, que é o neto do Jeca Tatu, que veio para resgatar a história, a cultura e o ambiente. E que a cidade, através da prefeitura no primeiro instante, e depois na lei ela confere, tá? Quis, entre aspas, aproveitar desse arquétipo que já existe, que tem mais de 20 e tantos anos, e tem uma história dentro do Vale construindo tudo isso, e que poderia agregar valor, e por ser um caipira, agrega o valor da história do caipira, que é importante no município,
e é por isso que a gente fala de cidadão, e agrega a história de um caipira, que às vezes é porque caipira não faz, não, a caipira faz e fez, e movimentou o país dentro dessa proposta e levou Areias para dentro dos encontros nacionais de recursos hídricos, etc. O programa, são diretrizes do programa. As nascentes do Rio Paraíba do Sul constituindo atrativos turísticos e eixo para a promoção da educação ambiental, formação formal e não formal. O resgate da história, cultura e ambiente do território municipal de Areias e sua relação com o Rio Paraíba do Sul. A promoção e o uso sustentável dos corpos hídricos. O oferecimento de orientações gerais sobre ecologia, práticas sociais, socioambientais. O ensino sobre a importância da ecologia, a conservação e preservação de nascentes, rios e demais corpos hídricos, o oferecimento de visitas guiadas a nascentes dos cursos d'águas e corpos hídricos, estação de tratamento de água, esgoto e resíduos, unidade de conservação e áreas de preservação, propriedades rurais e demais locais voltados para a prática e conservação e preservação hídrica da biodiversidade da fauna e da flora. Ou seja, através do eixo nascente, proclamar tudo aquilo que é de qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Estamos pensando no quê? No município com desenvolvimento sustentável a ser olhado de fora para dentro como o paraíso esperado. Aquele lugar gostoso que vai lá, no chalé do nosso amigo aqui, que vai lá nos chalés lá da nossa amiga ali, e vai por aí afora. E que traga esse tipo de turismo. Pessoas que não vêm para estragar, vêm porque gostam disso. A organização e mobilização social para o envolvimento de instituição da sociedade civil para a participação em atividades e projetos sociais e ambientais e culturais no município relacionados ao programa Cidade Nascente. A informação, a mobilização social e educação ambiental através de meios de comunicação, redes sociais e um portal do programa. O fomento da Agenda 2030 junto ao município e articulação com os comitês de bacia e suas agências de água. E aí, mas para se fazer isso, você tem instrumentos, não é? Meios. Como é que você faz isso? Cai do céu, né? Sai contando para os outros? Não. São instrumentos do programa. Projeto Guardiões de Nascente. Não vou entrar em detalhes, mas para dizer o seguinte, esse projeto de Guardiões de Nascente já está aprovado no Comitê de Bacias do Paraíba do Sul. Tem técnicos, pesquisadores, etc. e tal, com o objetivo direto de 18 meses fazer um projeto de envolvimento da comunidade a partir das crianças, dos jovens, das escolas, das igrejas, etc., por 18 meses. E nos 6 últimos meses, para os outros 8 municípios, daqueles 9 que falei. Um grupo de acompanhamento daqueles municípios. Então, cada município que não está envolvido na primeira etapa, o município que já é assinante lá da rota, a rota, todos esses assinados pelos conselhos, todos do município, eles são seguidores da rota turística e do programa. Então, durante 6 meses eles serão multiplicados naqueles municípios, mas vão ter um grupo de acompanhamento de técnicos e pedagogos dos municípios para acompanhar e para multiplicar lá. Para depois, daí, 2 anos, se Deus quiser, todos os municípios terão seus próprios programas nessa cabeceira. Aí fortalece a rede. Essa é a ideia. E se fortalece a rede, o senhor prefeito que vai entrar agora em 2025, se 2 anos a gente consegue fazer esse trabalho bem feito, nos outros 2 anos os outros municípios agrega, tá certo? A gente pode dizer que daqui a 4 anos a gente está nos congressos nacionais levando o município como referência nacional. Com certeza. Tá? Então, esse projeto já aprovado, tá? Esse projeto dá importância de 1 milhão e alguma coisa para dar atendimento a tudo isso e não depende do recurso do município, depende da parceria para a execução. Ou tem a participação da comunidade paralela. Né? Aí a gente está criando situações paralelas desnecessárias, indesejável, não é? E destituindo uma coisa que já está criada. Os territórios educativos. Dentro dos projetos anteriores, um dos territórios mais firmes que a gente fez foi o projeto que foi lá no João Candinho, né?
que é um projeto de regularização de área da propriedade rural, com saneamento, com recuperação de áreas de nascente, com biodigestor para gás, enfim, tudo aquilo que é regularização de área para o desenvolvimento sustentável de uma fazenda. E ali o território dela é uma microbacia. E é ali que tem uma nascente pedagógica, é ali que as escolas já visitaram, é ali que se espera ser o centro de educação ambiental, o território educativo referente à bacia hidrográfica, onde você pode aprender, ensinar e trocar. Mais à frente, a gente conseguiu, junto com o pai da nossa amiga, né, com o Luiz, a gente conseguiu, através do Senar, e ele principalmente, porque só pode vir através do sindicato, um viveiro que teve envolvimento de 18, eu acho que deve ter terminado com umas 12 pessoas, não vou me lembrar, e foi feito um trabalho de viveiro de mudas com esses para a área rural. E a gente já conversou com o Pena de lá, que hoje, inclusive, também vai ser uma pousada, né? Que ali continue em território educativo para fins do pessoal do proprietários rurais. Esse território educativo pode ser municipal, esse território educativo pode ser de propriedade particular. O que vai precisar mais à frente? Aí vem a regularização da lei. Tudo que está aqui está em lei, mas a gente teve cuidado, e o prefeito também, de que ele será regularizado, regulamentado por decreto. Para quê? Ou seja, terminamos essa fase, está pronta essa fase, não intimida, nem aperta, nem imprime para ninguém nada, para o novo prefeito que vem, para os vereadores. Tá? Por quê? Porque os decretos quem farão é a próxima gestão. Ficou aberto para a próxima gestão fazer ou não fazer do jeito que achar melhor. Tá? E da mesma forma, através da Secretaria de Meio Ambiente, etc., vai ter que fazer os formulários, como é que serão esses formulários para adequar o território, tem que ter um histórico, ele vai ter que ter alguns itens que as pessoas vão poder aprender e vai por aí fora, tá bom? Outro é o Comitê de Águas Nascentes do Paraíba, é um comitê com a comunidade para eles acompanhar os projetos, dar opinião, não é como um conselho, né? O conselho é mais forte do que esse comitê de água, tá? É mais para o cidadão participar mesmo, ao invés de uma instituição pode, outra não pode, tem CNPJ, não tem, um outro regulamento para ter uma participação mesmo e dar chance das pessoas participarem. Quantas pessoas querem participar das coisas não pode porque não tem um CNPJ? E quantos que tem CNPJ nem quer? Ou então chega para chutar o balde, né? Então é uma atividade para cidadão. O Memorial da Nascente do Paraíba é um memorial que já tem representações dos comitês das bacias e outras instituições na bacia, tá? Que é para fazer o quê? Ficar de olho na nascente do Rio Paraíba do Sul, que vai acontecer, que não vai acontecer. Por exemplo, o município já tem um projeto para um parque, já tem um recurso, tem algumas dificuldades aí que ficaram e que terão que ser resolvidas ou não pela próxima prefeitura. Está lá, vai precisar ir lá e alinhar e ajustar, tá bom? O recurso já existe. O memorial, então, é para cuidar disso e de todos os documentos que foram produzidos a respeito dessa nascente e desse território. Para ficar na história e para reunir, e é ali que reúne, e é ali que a gente fortalece o encontro de setembro, por causa da participação dessas instituições. O Prêmio Amigos do Zé do Paraíba, então, vai ser através da cultura, ou vai ser através da educação, ou através do todo junto dentro do Comitê de Água, enfim, como é que vai se instituir? Ou por decreto. Como é que vai se constituir a coisa do Zé do Paraíba? Qual é a do Zé do Paraíba, o prêmio? Aquelas pessoas que têm a ver com tudo isso, ou com projetos específicos. Por exemplo, hoje eu vou entregar o certificado dos Amigos do Zé do Paraíba aos vereadores da casa. Por quê? Um político para agradar. Não é para agradar. De fato, esses vereadores participaram de um momento, de um projeto que trouxe para o município uma lei. Houve uma participação. Você pode questionar a quantidade de participação, quem foi, quem não foi. O legislativo e todos esses vereadores participaram desse processo. Sem o voto de um deles, não seria unanimidade. Então, também para valorizar o tipo de certificado de quem tem. O Angelito tem o certificado de amigo do Zé do Paraíba, como o Ronaldo e tal. À toa. Não, o Angelito foi o cara que fez o primeiro personagemzinho que já rodou o Brasil também, que é o Zé do Paraíba, que ele vende na loja dele. Ainda teve uma festinha, etc. Não foi, Angelito? E ele foi homenageado por isso. Tá?
Quer dizer, possa não parecer não grandes coisas, mas são significativas dentro desse trabalho. Plano de ação é o sexto. Plano de ação, como sempre, né? Final do ano, todo o plano de ação, para não acontecer o quê? Para não ficar... A gente já penou. A gente já penou na secretaria, né, Ronaldo? Já penamos. Nossa, por quê? Porque, e para acertar um plano de ação quando ainda não tem os apoios outros que são necessários? Com quem vai fazer esse plano de ação? Você já está constando da lei. Se o município... Pronto, vai e roda. Então, esses são os instrumentos, tá? O território educativo eu já falei. Eu não vou entrar nos detalhes que estão à frente, porque estamos falando da mesma coisa. Então, esse projeto de lei, ele é o fim? Ele é a resolução? Não. Dentro dele, inclusive, tem previsto a história do fundo para ele próprio. Ainda tem que ser discutido, porque a gente tem algumas divergências, né, Ronaldo? De como deve ser ou como não deve ser esse fundo. Mas está constando. Se ele é do próprio do Fundo do Meio Ambiente, se ele terá outro fundo, mas aqui está dentro da Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente é a gestora e ela que faz a inter-relação com as demais, tá bom? Bom, eu acho que dentro disso aqui, mais ou menos eu tentei dizer para vocês o seguinte, é uma larga história. Agora sim eu vou falar como pessoa, como cidadão. E pelo amor de Deus, pense o que eu vou falar como uma fala honesta, séria e simples, tá bom? Sem muito pelo no ovo. Eu não preciso de palco, eu já tenho palco. Já tenho palco nacional, já tenho. Quem me ajudou, inclusive, o palco foi aqui, inclusive, tá? Fora outros, mas foi aqui. Tá? Não é uma necessidade pessoal nem econômica o que a gente está falando aqui. Já não é mais isso, tá? É simplesmente que a gente está fazendo uma entrega de uma história de 25 anos que eu pretendo que possa ficar calcada em cima de um personagem, não de mim, que representa esse arquétipo do caipira, que faz, que constrói, etc. e tal, tá? E que vão aos poucos construindo esse trabalho e com todos esses instrumentos para o município se fortalecer e se colocar no lugar devido que ele pode, é dele, não tem outro lugar que tenha uma nascente do Paraíba do Sul que seja originária. É aqui. E fim. É indiscutível. Tá? E à medida que ela for fortalecendo isso, vai fortalecendo o restante. E aqueles instrumentos são instrumentos que vão fortalecer vários setores para esta construção. Tá? E esses dias eu encontrei com o futuro prefeito, ainda comentei isso com você. Olha, o que precisar de mim até o dia 14 de dezembro, para passar ou para orientar, enquanto o final desse trabalho, vamos supor, não, o município não tem interesse, mas não tem interesse em continuar contigo, sem problema. Eu explico tal, e sem problema também. No momento tal que está fazendo isso e aquilo, precisou de ligar para o professor, sem problema. Mesmo eu não estando, mesmo sendo com outros, basta me chamar, o que eu tiver eu disponho, porque eu tenho certeza, alguns podem não ter, e alguns ainda falam assim, né? Não, você está muito novo. Eu sei que eu não tenho muito tempo para ficar por aqui. Eu tenho que entregar o que eu fiz para alguém. Então não é pelos seus lindos olhos, não. Eu estou entregando pelo município. E porque isto poderá garantir essa história, que poderá levar as crianças, os jovens e os demais a seguir esse caminho de cidadania. Tá aí? Silvinha, muito obrigado. Sei até que eu extrapolei o... Dá para segurar a mão. Tá. Eu vou fazer o protocolo e não vou me negar, que aí seria forçação, mas eu não vou me negar a responder aqui ou lá fora qualquer pergunta que vocês queiram, porque é o horário da reunião, tá? Já passada, mas eu preciso deixar registrados os meus agradecimentos aqui, tá? E mais para todos que estão aqui, sabem, o meu WhatsApp, eu tenho de todos vocês, de vocês e de mim. Só vou esperar a oportunidade para a gente juntar e fazer um grupo específico. Eu não ia montar um grupo sem autorização dos demais, tá bom? Então, eu vou ler o primeiro e os demais eu vou entregar. Eu vou escolher você, Coruja, tá? E é pelos seus lindos olhos, porque já estamos à noite e quem mais enxerga essa hora é você.
Né? E às vezes o pessoal, não, pelos olhos dele, que ele é mais bonitinho. Nem é tão assim, não, mano. É, enxerga. E esse coruja é danado. Falar nisso, tá procurando coruja. Não, é como é que é mesmo? Eu vou ler o do coruja e os outros eu vou chamar pelo nome, tá bom? E se depois a casa permitir, eu abriria 1 minuto para alguém, se for o caso, tá bom? Tranquilo, perfeito. Então não, tá. Então, antes de tudo, que já ganhei o certificado e não possa dar, Ronaldo, obrigado por esses anos que me foi dada essa oportunidade de ser parceiro da prefeitura. Espero ter deixado o legado. E da mão de quem oferece rosa, sempre fica perfume, né? Eu levo perfume, vocês ficam com a rosa. Amigos do Estado do Paraíba, o Movimento de Cidadania pela Restauração e Preservação das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul confere esse certificado a César Pedro da Silva pelo apoio às realizações dos diálogos suprapartidários e o trabalho pró-criação da Lei Municipal número 1448, de 20 de setembro de 2024, que instituiu o programa Cidade Nascente no município de Areias para a promoção da educação ambiental, restauração e preservação das nascentes no território municipal. Areias, 25 de novembro de 2024. Professor Lázaro, etc. e tal. Pedro, por favor. Lucemir Santo Machado. Quem veio depois do primeiro tem chance de ser o primeiro, hein? Edson Rezende Rodrigues. Vai repetir a dose? José Oscar Vialta Moraes. Meu amigo Ninho. Deus abençoe, muita luz, muita força. Opa, desculpa. Não. Não faz assim. Não. Zé Adriano Quintanilha Coutinho. Eita. Silvestre Gonçalves da Silva.
E aí, velho? Cada vez melhor? Mano. É nóis. João Pedro de Souza. Bom, Sejão. Reginaldo Graciano de Campos. Eita! Parabéns, obrigado, Deus abençoe. Firme. Vamos nós firme. Obrigado, querido. Valdir Ferreira dos Santos. Claro que nós, duas pessoas que muito nos ajudou, uma delas não está aqui hoje, que está com problemas, mas ajudou muita gente, sempre ajuda, e vocês que estão chegando, né, de vereadores, vão perceber a força e o trabalho dessa moça, né? Dessa doutora Silvia Helena da Silva. E nesse certificado, Silvia, agradeço a você, todos os funcionários da Câmara, do cafezinho, da porta, de todo mundo, não é? Fui muito bem recebido nessa casa. O que não foi possível ser feito é porque o regimento não permitiu, mas tudo aquilo que o regimento permitiu, tudo aquilo que foi possível, ela, o Arildo, na parte dos documentos, do material, das projeções, me ajudou muito. Muito obrigado, Silvia. Que Deus abençoe a sua missão e a sua família. E assim para todos. Obrigado, Deus abençoe. Eu vou estar aqui mais um pouco, que a gente pode conversar. Nós temos a sala dos vereadores à disposição, né? Aí, ó. Maravilha. Obrigado, Deus abençoe. Tá no seu WhatsApp agora. Deixa eu mandar para na frente.